Olá! No episódio de hoje do Entrevista, a gente vai conversar com o Binho Marques, que já foi governador do Acre, secretário de Educação, já foi secretário lá no MEC e hoje é consultor para políticas públicas educacionais. Então, uma pessoa que tem uma ampla experiência. E, especificamente lá no MEC, ele tratou muito sobre esse tema de governança, Sistema Nacional de Educação. Então, Binho, para começar aqui essa conversa, eu queria que você falasse um pouco assim, qual que é a importância da gente organizar nesse país complexo que é o Brasil, que tem essas três instâncias e que tem responsabilidades diferentes, mas que nem sempre estão muito claras. Qual que é a importância de um Sistema Nacional de Educação para a gente realmente efetivar esse sistema de colaboração? Oi, Pri. Bom, é muito importante. No Brasil, especialmente. Em 88, quando chegou na Constituição, ninguém queria realmente fazer do Brasil um país que tivesse um sistema nacional. Porque a gente tinha passado pela situação de ditadura militar, se queria mais autonomia para os municípios e o que se pesava era pensar que um sistema nacional de educação ia engessar os municípios, ia tirar a liberdade dos municípios. E o que nós tivemos foi um desenho que, no meu ponto de vista, não ajudou muito. Aliás, grande parte dos problemas do Brasil hoje, na minha opinião, é o fato de que nós temos uma educação muito desorganizada. Ela é desorganizada porque nós temos um país que é diferente dos outros, né? Nós temos 5.570 municípios e o único país no mundo em que o município tem a autonomia que tem. Mais do que isso, cada município ela pode ter um sistema de educação. Mesmo no Brasil, não é assim na saúde, não é assim na assistência social. Por exemplo, na saúde, para o município ter a gestão plena da saúde, ele tem vários critérios que tem que obedecer. Na educação, não. Basta o município querer, ele tem um Conselho Municipal de Educação, ele cria uma lei do sistema e ele tem um sistema. Mas nem sempre o município está pronto para isso. Às vezes o município tem uma receita muito pequena. O município, aliás, às vezes não, isso é, de um modo geral, é a regra. A regra dos municípios do Brasil é ter uma arrecadação muito baixa, ter um corpo técnico muito precário e por esse motivo o Brasil precisa ter um sistema nacional. Quando eu falo em sistema nacional, não se pode comparar com a saúde. A saúde tem um sistema único. Na educação não dá para falar em sistema único. A saúde tem as peculiaridades. Você está tratando com medicina, com a vida, com tratamento médico. Então você tem padrões rigorosos. Na educação não pode ter padrão rigoroso. A educação não pode ser tratada como uma forma em que você vai encaixar todos os municípios naquela forminha, toda escola igual. Teve um parlamentar até que chegou a pensar no estilo Banco do Brasil, né? Se o Banco do Brasil toda a agência é igual, a escola deveria ter também uma escola ideal, com todas iguais. Não, não é assim. Nós temos as particularidades. Mas quando a gente fala num Sistema Nacional de Educação, é algo que possa ser um sistema de sistemas. É diferente do sistema único. Um sistema de sistemas é um sistema que articula e coordena a ação dos sistemas. Hoje nós não temos isso. Não tendo isso, o que acontece? Cada prefeito, cada secretário fica perdido, né? Ou ele, se ele não tiver boa fé, ele vai fazer aquilo que é conveniente para ele e não aquilo que é conveniente para o Brasil e para as crianças. É comum a gente ver o prefeito e secretário tendo 1000 ideias, quando na realidade a gente já sabe mais ou menos as coisas que dão certo e as coisas que dão errado. E aí cada um que entra quer fazer tudo de novo, acabar tudo que o outro fez. Por isso nós precisamos de um sistema que crie alguns parâmetros nacionais. O Brasil, em 88, a mesma Constituição que fez com que o Brasil fosse assim fragmentado como ela também disse que a educação é nacional. Isso pode parecer lugar comum. Claro que a educação é nacional, não é claro. Muitos países não têm educação nacional. Muitas federações não têm nem mesmo o Ministério da Educação. Cada estado, província, tem a sua educação do jeito que entende, com as leis que quer, com o currículo que pretende, e mesmo essas estão voltando atrás em alguns aspectos, criando o currículo comum para todos. Mas esses lugares têm sucesso na educação porque cada ente da federação tem grana, tem capacidade técnica, tem as condições todas necessárias para ter uma educação de qualidade. Não é o caso do Brasil. Nessa fragmentação toda e nessa fragilidade toda, se cada um fizer o que quiser, só tende a piorar. Então nós precisamos de um sistema nacional que crie alguns parâmetros nacionais e que a gente obedeça o que a Constituição, essa que fragmentou, ela fez com que o Brasil assumisse que a educação no Brasil é nacional. Significa o quê?
que seja no Acre ou aqui no Rio de Janeiro, a educação tem que ter um parâmetro comum, seja lá ou aqui, de qualidade. E, Binho, assim, quais são os elementos desse Sistema Nacional de Educação? Então, assim, a gente vai olhar para o quê? Porque hoje a gente já tem uma avaliação que é nacional. Certo. A gente tem o Fundeb, que também é um sistema nacional, né, que pega todos os municípios e estados para o nosso financiamento. A gente tem as avaliações, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que também é nacional. Quer dizer, alguns elementos que vão articulando essas políticas, eles já existem. Isso. Então, o que comporia esse Sistema Nacional de Educação? Essa pergunta é interessante porque algumas pessoas que eu gosto muito, como o Paim, que foi ministro da Educação, o Reinaldo, que foi presidente do INEP, eles falam, não, nós já temos um sistema, porque tem o Fundeb, que é o financiamento nacional. Nós temos o IDEB, que é a avaliação nacional. Então, é um sistema já resolvido, ou pelo menos mais ou menos resolvido. O problema é que o IDEB, ele é um sistema de avaliação que ele não mede a qualidade nem da escola, nem da rede de ensino. Ele, com o IDEB, que é muito importante, foi um passo fundamental para o Brasil fortalecer a cultura de avaliação e até criar, que praticamente não existia, ele nos permite saber se a criança está aprendendo ou não está aprendendo, se a criança está abandonando a escola ou não está abandonando a escola. Mas nós não sabemos se a causa disso é em função da escola ou em função das condições da própria criança. Então, o IDEB, quando fala que uma criança está aprendendo, a gente não sabe se ela está aprendendo em função da escola. Normalmente, aqueles que têm um bom resultado no IDEB, têm um bom resultado no IDEB porque têm um bom nível socioeconômico, um alto nível socioeconômico, um bom nível socioeconômico. Aqueles que têm os piores resultados têm um nível socioeconômico baixo. Ou seja, a escola agrega muito pouco, e o Chico Soares mostra isso muito bem. A escola tem agregado muito pouco àquela criança. Um sistema nacional de educação precisa mais do que isso. Precisa de um sistema que possa avaliar a escola, que o IDEB não faz, e saber o quanto que a escola está agregando àquela criança e avaliar a rede de ensino como um todo. Porque senão a gente nunca vai poder responsabilizar um gestor se ele está trabalhando bem ou não, se ele está investindo ou não está investindo, se ele está investindo, mas está investindo na coisa certa ou na coisa errada. Então é preciso ter um sistema nacional de avaliação da rede de ensino. O Sistema Nacional de Avaliação, um sistema de avaliação do rendimento do aluno nós já temos, e o Brasil é uma referência mundial nisso. Mas nós precisamos agora avaliar as redes de ensino para que a gente possa, de um lado, fazer uma prestação pública para a população de se aquele gestor está atuando bem ou não. E, por outro lado, um gestor que acaba de assumir a educação, ele precisa saber o que fazer. Eu fui secretário de Educação muito novo, em 93. Eu entrei completamente perdido, eu não sabia o que fazer. Eu fui secretário de Educação de Rio Branco, da capital do Acre, e um dia era professor, no outro dia eu era secretário de Educação. E agora o que é que faz? Eu não tinha um lugar para saber o que deveria fazer. A ausência de um sistema nacional, a ausência de uma referência nacional, fez com que eu ficasse completamente perdido. E isso, quando eu vejo hoje um jovem secretário de Educação, eu só penso naquela situação que eu estava. Ele está vivendo a mesma situação hoje, porque hoje ainda não tem um sistema. Então, nós precisamos de um sistema de avaliação, porque quem entra já sabe sobre que aspectos ele será avaliado. Hoje não tem isso. A pessoa vira um secretário de Educação, não sabe, ele nem vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado pelo IDEB, mas o IDEB não é muito o resultado do trabalho dele. Às vezes você tem uma escola com baixo IDEB, que é excelente, mas as crianças partem de um patamar muito baixo de aprendizado. Então a escola faz um grande esforço e o IDEB continua baixo. Às vezes tem uma escola com um IDEB muito alto, que é muito ruim. As crianças são boas porque elas já chegam preparadas na escola. Então, para um Sistema Nacional de Educação, em primeiro lugar, precisa isso, de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que possa medir a qualidade da rede de ensino e talvez das escolas. Precisamos também de um financiamento que vá além do Fundeb de hoje. O Fundeb de hoje, ele presta um serviço muito importante para a educação. Como o Fundef prestou também, o Fundeb foi um avanço. Ele reduziu as desigualdades que eram imensas, né? Nós tínhamos aí, se não tivesse o Fundef e Fundeb, hoje nós teríamos municípios com 400 e poucos reais por aluno e municípios com 54 mil reais por aluno. Essa diferença encurtou. Mas hoje nós ainda temos um município com 3 mil e um município com 20 mil por aluno. É uma diferença grande. Então, você avaliar esses municípios e exigir deles a mesma qualidade, sendo que um tem 3 mil por ano por aluno e o outro tem 20 mil por ano por aluno, ainda mais que o que investe menos já é o mais pobre, né? Exatamente. Então, você vai acumulando defasagens. Exatamente. Né? Então, nós temos esse problema, né, da avaliação, o problema do financiamento e esse que você acabou de falar. Quer dizer, mesmo encurtando esse financiamento,
ele ainda tem diferenças e essas diferenças acabam fazendo com que quem menos tem, quem menos recebe. É quem menos recebe. E isso, quando a gente vai ver por aluno, é muito mais grave. A lógica tinha que ser oposta, né, Binho? A gente tinha que investir mais no aluno mais pobre, né? Exatamente. Para ter um sistema, fundamentalmente, tem que ter um parâmetro de qualidade nacional, que nós não temos, e aí ele precisa ser pactuado entre as esferas de governo, né, município, estado e governo federal, ter esse parâmetro e isso vira um sistema de avaliação. De outro lado, um financiamento minimamente adequado, né, que possa reduzir mais as desigualdades que nós ainda temos hoje. Quais são os passos que o Brasil precisa dar para poder melhorar a gestão nas redes e nas escolas? De certa forma, quando eu falo do sistema de avaliação, para mim é o ponto inicial. Para melhorar a gestão, o gestor tem que saber que é avaliado. Ele tem que saber que é avaliado e é responsabilizado. Você é uma pessoa que sempre lutou para que responsabilizasse os gestores pelo que faz. Se faz bem, ele tem que ser valorizado. Se ele faz alguma coisa errada, ele tem que ser punido. Agora, para construir esse sistema de punição, aí é necessário um sistema de avaliação que seja adequado para isso. E isso reflete, Priscila, fortemente muitos aspectos de uma gestão ruim. Quer dizer, se a gente precisa de mais dinheiro para a educação, isso é claro, né, o recurso é insuficiente, se não melhorar a gestão, não vai resolver muito a situação. Porque um dos graves problemas da educação é o professor que tem uma remuneração muito baixa. E se não melhorar a gestão, o recurso vai para o ralo e acaba nunca melhorando a remuneração desse professor. Nós temos, por exemplo, uma situação no Brasil, para citar esse problema da gestão desse recurso público na educação, em que, de um lado, é um paradoxo. De um lado, você tem prefeituras dizendo que está gastando tudo com folha de pagamento. Eu estou cansado de ouvir secretários, prefeitos, eu gasto 100% do meu dinheiro da educação com a folha de pagamento. Mas, nesse mesmo município, os professores estão ganhando muito pouco, trabalhando muito. Quando você vai ver a situação, às vezes ele tem mais professor do que precisa. Os professores, o INEP mostra que os professores estão na escola, mas ele não sabe, não faz ideia, ninguém sabe nesse Brasil quantos professores de fato estão na folha de pagamento de cada município. Tem uma quantidade enorme de professores que não trabalham, que estão à disposição de vereadores, de deputados, ou seja, precisa também um clientelismo zero. Então a gestão na educação, eu estou falando tudo isso para dar um exemplo de que a gestão da educação ela não é profissionalizada. Ela é muito permeada por uma política de P minúsculo, né? Então, é claro que o gestor, ele não é só técnico, ele faz uma combinação técnico-política. O gestor da educação, especialmente, ele tem que ter habilidade política porque ele, na prefeitura, no governo do estado, ele tem a maior parte dos funcionários, ele lida com sindicatos, ele lida com a assembleia, então ele tem que ter habilidade política, mas tem que ter uma capacidade técnica que hoje nós não temos. Precisamos avançar na profissionalização desse gestor, especialmente na educação. Binho, muito obrigada aqui por essa conversa. Vocês podem assistir esse episódio sobre governança, financiamento, lá no Futura Play. Encontro vocês lá e até a próxima.